Sim. Até, Priscila, me permite uma Claro, fica à parte? vontade, Maria. Essa gravação também pode servir como ata, né? Porque já que a gente não tem como fazer uma ata, a gravação já fica para depois se viabilizar uma ata, né? Perfeito, já fica como esse registro. Sim, Exato. ótimo. Tá ok, então, pessoal. Mais uma vez, então, agradecer a disponibilidade de vocês. Já agradeço aqui, né, de pronto as pró-reitorias, os pró-reitores e as pró-reitorias que encaminharam, então, o nome de vocês para que pudessem estar fazendo parte da comissão. A nossa ideia é que a gente possa apresentar em linhas gerais hoje para vocês o programa e os processos, né, que vão envolver o trabalho dessa comissão no programa ProDicência e tirar dúvidas que a gente possa vir a ter em relação ao longo do trabalho aí. Eu convidei a Rochelle, né, nossa pró-reitora de ensino, para que ela estivesse na reunião também. Gostaria que ela fizesse uma fala inicial, né, porque a nossa coordenadoria está dentro da pró-reitoria de ensino, e o trabalho tem sido feito todo junto à Rochelle, né, a construção de todos esses processos, sempre com a anuência dela, a chancela dela, em relação às tomadas de decisões, inclusive a construção dessa comissão também passou pela chancela dela. Então, gostaria que ela, né, fizesse essas considerações iniciais para que a gente passasse, então, à apresentação do trabalho. Obrigada, Priscila. Eu só não vou me estender, a Priscila já agradeceu, agradeço também enormemente as pró-reitorias que também compraram essa ideia, aprovaram, ela foi para o consumo, foi aprovada. A seleção do ProDicência veio para dentro da reitoria, era uma demanda antiga da universidade, né, dos colegas, dos funcionários, dos professores nas unidades, porque gerava, de fato, né, Priscila, muito desconforto, muita discórdia, muita briga nas unidades em função das seleções do ProDicência. Então, ela vem para uma comissão que é isenta, que tem uma neutralidade, né, e com certeza sabemos da seriedade, do compromisso de trabalho de todos aqui. Então, assim, da minha parte, só agradecer bastante as pró-reitorias que indicaram os colegas, tanto o PROAD, PRO-PPG, PROEX, SUPLAN, que nos indicaram os colegas para participarem. E não é nem pedir, é agradecer mesmo, né, Priscila, nessa situação que estamos. Nós fizemos uma análise junto com a gestão, junto com o reitor e a vice-reitora, principalmente, sobre a continuidade do ProDicência, e mediante a situação financeira, econômica, social, com que muitos dos nossos acadêmicos acabaram entrando na questão da pandemia, e com a parada total de muitos estágios pelo estado do Rio Grande do Sul, muitos trabalhos, muitos perderam emprego, a gente viu que seria incoerente não fazermos o processo de seleção para que os alunos pudessem ter, pelo menos alguns alunos pudessem ter um tipo de amparo da universidade na questão de assistência estudantil. Então, nesse sentido, tomamos essa decisão de continuar com o processo do ProDicência, né? Ampliamos os prazos, a Priscila vai explicar melhor para vocês. Conversamos com os alunos no FOPED, né, Priscila? Sim. Que até hoje tem outra reunião. E, enfim, resolvemos continuar com o processo até em função dos próprios alunos. Então, acho que é isso, Priscila, não vou me alongar, eu sei que também todo mundo nós também temos várias reuniões durante o dia, mas agradecer todo o empenho da qualificação acadêmica, né, da coordenadoria da Proense, que está à frente desse trabalho. Foi um trabalho aí que já vem resultado de mais de um ano, né, de investimento. Então, sabemos que podem surgir dificuldades, mas a gente vai procurar de toda forma possível contornar e ir organizando com vocês. Obrigada. Muito obrigada, Rochelle. Eu vou passar, então, a apresentar aqui o material que a coordenadoria organizou para essa reunião hoje. E eu gostaria já, nesse momento, também de agradecer ao Rafael Gonçalves e a Elis Ponço, que estão aqui me acompanhando, a Elis, nossa psicóloga, e o Rafael, nosso agente administrativo, que foram quem construíram essa apresentação, né, e me auxiliaram nesse levantamento de questões que a gente acha que são importantes discutir com a comissão, e tentar, então, esclarecer algumas questões que nós estamos considerando pertinentes nesse momento. Certo? Algumas coisas que a gente acha importante lembrar no início, né?
A gente entende que as questões elas podem ser anotadas, as perguntas elas podem ser anotadas, e se vocês quiserem fazê-las ao final da reunião, ao final da apresentação, tranquilo, tá? Para a gente conseguir otimizar o tempo e não ficar muito preso aqui à questão da apresentação. De qualquer forma, se vocês quiserem ir elaborando as questões ali pelo chat, já à medida que a gente vai apresentando, a Elisa e o Rafael, eles podem ir respondendo ali pelo chat alguma questão que vocês possam vir a ter. Mas se vocês acharem importante também interromper e fazer considerações, fazer sugestões, a gente também está aberto a isso, tá? Estamos abertos a isso. Então, podemos também fazer dessa forma, sem problema nenhum, tá? Eu vou passar aqui um breve histórico, porque a gente sempre entende importante esclarecer, né, como é que a gente chegou a esse processo que a gente está vivendo, que é totalmente novo no processo do programa ProDicência, visto que nós tínhamos toda uma outra forma de fazer o trabalho de seleção do programa, né? Então, questões que são importantes. O processo de inscrição ele vai ser totalmente online, né? Os alunos fazem todo o processo de inscrição pelo sistema Solis e algumas coisas da inscrição pelo portal do aluno, né? Tudo no site da universidade, por esse endereço, então, que está aqui na tela, que é o academico.ergs.edu.br/selecão, tá? O processo de seleção, ele sai, então, da responsabilidade das unidades e passa a ser centralizado na reitoria. E é, então, realizada por essa comissão, né, que vai se reunir nesse ano de 2020, para proceder à classificação dos selecionados. Observando sempre, o que sempre foi, né, o que é a proposta, assim, nuclear do programa, que é atender à condição de vulnerabilidade socioeconômica dos nossos acadêmicos. A percepção da bolsa, ela deixa de ser 10 meses, 10 cotas, e passa a ser 12, né, passa a ser anual, contemplando, então, o programa em 12 parcelas ao longo de um ano, né? E esse período nós estamos compreendendo de agosto a agosto, porque é esse período que nós vamos precisar agora para proceder à seleção dos acadêmicos e posterior à necessidade de cadastramento para que a gente possa passar a pagar o auxílio. Então, nós passaremos a pagar de agosto de 2020 a agosto de 2021. Essa também foi uma consideração muito importante que nós fizemos ao longo do ano de 2019, que nós discutimos a reestruturação do programa, considerando que uma das questões que eram trazidas muitas vezes pelos acadêmicos, pelas unidades, né, os colegas, os chefes de unidade também, era a questão de que os nossos acadêmicos, eles permanecem sendo acadêmicos da universidade nos meses de janeiro, fevereiro e julho, né? Os nossos acadêmicos ainda nesse período precisam pagar aluguel, precisam se manter nas unidades, precisam se alimentar, precisam comprar o seu material. Então, nada mais justo que a gente passe a pagar 12 cotas e considerar essas possibilidades também, mesmo nesses meses em que a gente não tem atividades acadêmicas presenciais, né? Mas o nosso acadêmico permanece sendo nosso acadêmico, tá bem? O período, então, nós vamos pagar nesse período a quantidade de 73 auxílios, né? Serão 273 acadêmicos contemplados com o auxílio, e o valor da parcela permanece sendo o valor de R$300, né? Então, esses são os dados da quantidade e do valor de pagamento. Uma coisa que é importante a gente salientar é que todos os membros da comissão, eles precisam ter acesso ao sistema Solis, né, porque nós informatizamos todo o processo do programa, né, então toda a análise também será feita pelo sistema, toda a análise não, mas grande parte da análise, né, porque os acadêmicos inseriram lá todos os documentos e nós vamos precisar ter acesso lá no sistema a esses documentos para conseguir proceder à seleção. E aí, mais à frente, a gente vai mostrar como é que esse processo ele vai acontecer, né? Nós construímos, a Ascom construiu, e a gente agradece muito a Ascom por toda a parceria que elas têm, que as meninas da Ascom têm feito conosco, desde que nós iniciamos toda a divulgação da reestruturação do programa. Elas construíram um vídeo que é um passo a passo para que os nossos acadêmicos possam esclarecer as dúvidas de como eles precisam fazer a inscrição, visto que em nenhum momento da existência do programa ProDicência, as inscrições foram feitas no sistema Solis.
Sendo assim, a gente vai precisar que vocês nos informem o CPF de vocês pelo e-mail da coordenadoria, né, para que a gente possa, então, solicitar para aqueles que não têm o cadastro no sistema Solis e o acesso no sistema para acompanhar para conseguir realizar esse processo de seleção, como acessar os documentos, baixar os documentos e essas questões. Né? E aí vocês podem encaminhar para o e-mail da coordenadoria, _qualificacão@uergs.edu.br. O período de inscrição, então, isso aqui é importante ressaltar, porque, assim, o programa, a reestruturação, né, foi toda uma construção feita no ano de 2019, todo o processo de informatização, tudo que foi necessário para que a gente revisitasse o programa e o reestruturasse, foi bastante difícil, né, porque muitas coisas a gente precisou considerar. De qualquer forma, sempre ficam coisas que a gente não consegue contemplar. Eu acho que isso é natural e todos vocês também têm essa experiência, né, do nosso trabalho nas pró-reitorias. Acaba que muitas vezes alguma coisa fica sem ser contemplada, a gente fica tão debruçado a rever os documentos que às vezes alguma coisa nos passa. Embora todo um grupo de pessoas, o nosso pessoal da coordenadoria, assessoria jurídica, tenha se debruçado conosco a todos os documentos do programa, ainda assim ficaram algumas questões. Uma delas é uma questão que nós vamos ressaltar logo após, né, alguns esclarecimentos que nós vamos fazer mais à frente, mas uma delas é a questão de que nós não contemplamos no edital a possibilidade do acadêmico colocar de próprio punho uma declaração onde ele diga o porquê que ele não está colocando algum documento que seja obrigatório, como no caso de algum aluno que possa vir a ser assaltado e não ter os documentos, extraviou os documentos, ele não tem. Então, nós não havíamos previsto a possibilidade dele colocar uma declaração de próprio punho. Em conversa com a assessoria jurídica, nós entendemos a necessidade da retificação do edital. Esse processo está em análise jurídica nesse momento e provavelmente será publicada essa retificação do edital na segunda-feira. Com isso, nós fomos orientados pela assessoria jurídica que a gente devolva todos os prazos que ocorreram anterior a esse processo e nós vamos precisar fazer isso a partir do período de inscrições. Então, como nós tínhamos já transcorridos 10 dias do processo de inscrição, realizando a retificação do edital, nós vamos precisar devolver esses 10 dias. E, com isso, ampliar todo o cronograma do programa ProdCiência. Então, o período de inscrições passa a ser, isso passará no momento em que for publicada a retificação, né, que a gente está esperando que seja na segunda-feira, passará a ser de 12 de maio a 9 de junho de 2020. O relatório das inscrições, ela será informada automaticamente pelo sistema Solis. É o sistema que vai fazer a organização dessas inscrições homologadas, porque o que acontece? No sistema Solis, nós temos mais de um processo seletivo. Os processos seletivos, eles ficam abertos para a comunidade externa. E nós não conseguimos, em conversa com o Fernando da Solis, nós não conseguimos, por também ser um processo seletivo, o programa ProdCiência, e nós a gente precisou construir, porque não havia um processo parecido com esse, né, no nosso sistema, nós tivemos que construir algumas coisas, e algumas coisas não puderam ser superadas. Entre elas, nós não conseguimos impedir que pessoas externas à universidade se inscrevam no programa. Mas nós conseguimos, fechado o processo de inscrição, então emitir um relatório de inscrições homologadas e excluir aqueles que não são da nossa comunidade acadêmica, ou seja, não são acadêmicos ativos à universidade. Então, isso será informado automaticamente pelo sistema. A divulgação, então, dessa homologação está prevista para o dia 11 de junho, né? E isso se dá pelo gabinete da Pró-Reitoria de Ensino, né? Feito pelo gabinete, e aí, procedido, então, essa homologação dos inscritos, começa, então, o período de inscrições, o período de seleção, então, dos acadêmicos a partir da análise da documentação, que é o trabalho da nossa comissão. Então, o cronograma, né, de posse da lista de inscritos, a comissão procederá, então, à análise da documentação, e o período feito para isso são 28 dias úteis, e vai acontecer entre 12 de junho e 21 de julho.
nós tínhamos a ideia inicial que esse período fosse bem mais extenso, né? Nós trabalhávamos desde então com a possibilidade de que a comissão tivesse 2 meses para proceder à análise da documentação. Isso precisou ser alterado devido à pandemia, né? Porque nós não contávamos que tudo isso que está acontecendo fosse acontecer, e também precisou ser alterado devido a essa situação da retificação do edital que eu já coloquei a vocês. Ainda assim, nós estamos considerando que 28 dias é um período possível para a análise dos documentos, tendo claro a proposta que nós vamos apresentar para vocês, o formato que nós vamos apresentar para vocês de organização do nosso trabalho, de organização do trabalho dessa comissão. No dia 24, então, de julho, nós vamos divulgar no site da universidade a classificação preliminar, né? Terminado o processo de análise dos documentos, nós vamos divulgar a classificação preliminar, e de 29/7 a 31/7, os candidatos eles poderão solicitar o pedido de reconsideração da classificação, né? Caso algum dos acadêmicos tenha sido desclassificado, eles vão poder, então, solicitar o pedido de reconsideração dessa classificação, e eles têm 4 dias úteis para fazer isso. A comissão, então, retorna ao trabalho para fazer a análise desses pedidos de reconsideração. E isso acontece de 3 de agosto a 7 de agosto, né? Porque cabe à comissão, que foi quem considerou as possíveis desclassificações, analisar esses pedidos de reconsideração dos acadêmicos. E no dia 10/8, então, nós divulgamos, o Gabinete da Pró-Reitoria de Ensino divulga a classificação final, então, dos contemplados ao programa. Oi. Deixa eu só te puxar um pouquinho, porque eu não sei o que aconteceu aqui no meu áudio. O período que a comissão vai avaliar o trabalho, que está na lâmina anterior, que vai avaliar os documentos, tá, de 12, de 6 a 21, tá. Isso, tá. Então, a comissão ela tem o período, então, né, de 3 de agosto a 7 de agosto, dia 10 de agosto divulgamos a classificação final, e do dia 11 de agosto ao dia 14 de agosto, os candidatos selecionados, eles entregarão, eles também emitirão via sistema Solis a documentação para cadastro no financeiro e posterior, então, pagamento do auxílio, tá? Tudo pelo sistema Solis. Bom, pessoal, essas são as informações iniciais, né, em relação à construção, como é que se deu a construção, como chegamos até aqui, né, o que já andou desse processo, né, dessa parada que a gente precisou dar, a retomada e lançamento do edital e o início do período de inscrições, foram estas as questões. A Coordenadoria de Qualificação Acadêmica, como ela está recebendo diariamente informações e tem feito reuniões com uma certa frequência com alguns grupos da universidade, tem recebido algumas dúvidas, alguns questionamentos em relação ao processo de inscrições que a gente entende pertinente trazer para essa comissão. Por quê? Porque muitas delas se relacionam à análise dos documentos que a comissão terá que fazer. São dúvidas que os acadêmicos trazem e que dizem respeito aos documentos que eles terão que inserir lá, e por isso caberá a essa comissão analisar. E eu trouxe algumas dessas, né, porque nós recebemos muitas, diariamente a gente responde e-mails, nós realizamos uma reunião com todos os chefes de unidade, nessa reunião surgiram N questionamentos, nós reunimos o grupo do FOPED, que é o Fórum Permanente dos Discentes, onde nós temos representações de todos os cursos e de todas as unidades, e também lá surgiram alguns questionamentos. Então, a gente elaborou alguns só que a gente entende que são os mais objetivos aqui para trazer para a comissão, para que a comissão tenha uma noção, né, do que pode estar aparecendo aí durante esse processo em que a gente vai estar fazendo a análise dos documentos. Uma das dúvidas que um acadêmico traz. Em relação ali que fala os membros da família, eu acho que quando eu entrei na UERGS, eu botei que morava com meu pai e com a minha mãe. Nós reproduzimos aqui, importante dizer isso,
nós reproduzimos aqui exatamente o questionamento, tá? Da mesma forma como o acadêmico escreveu lá no e-mail, nós reproduzimos aqui, tá? Só que hoje eu não moro mais com meu pai e com a minha mãe, eu moro em uma pensão aqui perto da UERGS, e como é que eu faço? Eu boto os documentos da dona da pensão aqui como membro, ali que mora junto comigo, ou eu boto só os meus documentos? Como é que eu faço? Eu queria uma opinião em relação a isso. Bom, o que acontece, gente? A nossa orientação, desde que iniciamos o processo de inscrições, é que nós sejamos bastante técnicos na resposta dos e-mails. Porque o que acontece? Uma das questões que vinham das unidades em relação às inscrições do Prodicência é que os alunos, muitas vezes, solicitavam orientações dos agentes administrativos, chefes de unidade, em relação às inscrições, e depois os culpabilizavam por eventuais erros que pudessem ter, né? A gente entende que o processo de inscrição é totalmente de responsabilidade do acadêmico. A gente entende que isso é, inclusive, uma tomada de decisão autônoma do aluno, de realizar essa inscrição, de poder interpretar o edital e realizar essa inscrição. Então, nós temos sido bastante técnicos em responder esses e-mails, sempre indicando aonde no edital ele pode esclarecer o questionamento, mas, né, dizendo sempre, é importante a leitura, é importante a interpretação, e é de tua responsabilidade analisar qual é a tua condição, qual é a tua situação, e proceder, então, à tua inscrição, né? Porque na nossa interpretação, o edital ele foi exaustivamente estudado. É claro que sempre ficam arestas, e eu mencionei ela inicialmente, mas, assim, a gente tentou explicitar todas as situações possíveis no edital. Então, a gente tem sempre indicado que se faça a leitura objetiva do edital. Então, essa é uma questão que a aluna coloca aqui, ela diz respeito à questão dos seus membros familiares, né, porque eles precisam comprovar quem são o seu grupo familiar, e nós orientamos ela de que, então, ela analisasse o anexo em que trata dos membros familiares e entendesse, interpretasse lá como é que ela se enquadra nas situações dos grupos familiares, tá? Outra questão, meu grupo familiar é composto por mim, minha mãe, minha irmã, que é menor de idade, mas não possuímos nenhum documento requerido no edital para comprovação. Meus pais nunca foram casados, não declaramos imposto de renda, já que nossa única renda é a aposentadoria da minha mãe, não temos conta conjunta e, por fim, não temos plano de saúde. Gostaria de saber se existe algum outro documento ou se posso mandar nossas certidões de nascimento para essa comprovação. Essa também é uma questão de interpretação do que está lá no anexo 4 do nosso edital, que diz respeito ao membro dos grupos familiares, os membros do grupo familiar. E a gente diz lá que pode ser um documento, ou outro documento, ou outro documento. Ou seja, ela está em dúvida se ela deve colocar todos os documentos e eles não têm nenhum documento, só a certidão, mas a gente diz lá quais são os documentos e não tendo os documentos, quais são as possibilidades. Então, a gente também atentou a ela que sim, a certidão de nascimento é uma comprovação, e isso está explícito lá no anexo. Priscila, não sei se tu me permite uma... Claro. Isso, eu fico recordando, assim, as nossas situações lá em Erechim, né, isso é bem característico, assim, essas dúvidas. Uma coisa que eles não diferenciam e que a gente tinha até certa dificuldade em diferenciar é quando o aluno, ele mora sozinho, né, e ele declarava que não tinha renda, mas mesmo assim ele se mantinha de alguma forma, e essa questão do grupo familiar, né, onde ele tem que comprovar. Na verdade, o que eles não entendem é que não há necessidade dele morar junto com a sua família para ele depender da sua família, né? Então ele tem que entender de que mesmo ele morando sozinho, ele depende de alguém, se ele está declarando que não tem renda, né? Então o que acontecia? Muitos dos alunos, eles declaravam que moravam sozinhos, moravam numa pensão e que não tinham renda. E aí o questionamento era, bom, como que tu faz para te manter? Né? Por isso que a gente tinha muitos alunos que na hora da gente escalonar lá, fazer o ranqueamento, eles tinham, era negativa a renda, né? Tinha R$2.000 negativo, 1.000 e poucos negativo. Como que essa pessoa se mantém? Então isso é bem importante, assim, essa justificativa de quem o mantém, né? De alguma forma ele se mantém. Então essa era uma grande preocupação, assim, né?
E eu acho que isso tem que estar muito claro assim, no edital, né, para que a gente não corra esses riscos de às vezes, beneficiar um aluno que precisa menos do que outro que precisa mais. Né? Só chamar essa atenção assim, para isso. Sim, isso é bem importante, Franklin, porque a gente realmente teve essa preocupação quando começou a construir o edital, né? E nós fomos buscar em algumas fontes como é que nós podíamos exemplificar quem são os membros do grupo familiar, e nós deixamos isso bem explícito no edital, né? Para que eles não tenham dúvidas de quem compõe o grupo familiar. Né, e se o acadêmico ele é sozinho, ou seja, ele vive sozinho, mesmo que com a renda de alguém, o grupo familiar dele é ele, né, é só ele que vive ali naquele espaço, e diferente disso é a comprovação da renda. O acadêmico precisa dizer como ele se sustenta, porque não é possível ninguém se sustentar do nada, né, de nada. Ou seja, eu não como, eu não pago água, não pago luz, eu não pago aluguel, de alguma forma as pessoas se sustentam. E que isso também possa ficar claro no momento dele se inscrever. Essa também foi uma preocupação, a comprovação da renda, e em tentar colocar todas as possibilidades possíveis, pelo menos dentro da nossa limitação, é claro, de como eles podem comprovar a sua renda familiar. Sempre com essa preocupação, com toda a certeza, de que a gente contemple realmente aqueles alunos em condição de vulnerabilidade socioeconômica. Nós não vamos conseguir contemplar todos, porque nós temos um número de bolsas de auxílios bem abaixo do que a gente gostaria de estar contemplando, mas a gente vai tentar fazer isso de uma forma bem, tentando contemplar realmente aqueles que precisam. Uma outra questão, a aluna diz, então, gostaria de tirar uma dúvida sobre a declaração de renda do grupo familiar, continua as questões de grupo familiar, né, para a gente ver como realmente essa é uma questão que os nossos alunos têm dúvida. Eu fui demitida hoje do meu estágio, os cortes de gastos pelo Covid-19, portanto, recebi minha última bolsa auxílio de R$800 no dia 30/4 e não receberei mais nada a partir do mês de maio, sobrando apenas a renda do meu namorado. Na inscrição, eu preciso de algum documento provando que estou desempregada ou só colocar a renda dele? Então, nós também esclarecemos para ela que no edital nós temos o anexo em que trata da questão da renda familiar, que explica de que forma ela precisa informar qual é a condição de desempregada dela, e se ela vive e se sustenta a partir da renda do namorado, que essa renda também precisa aparecer, porque ele vive com ela e, portanto, passa a ser o grupo familiar dela. Mais uma questão, moro sozinha na minha casa, a minha casa é colada com a do meu pai, mas minha luz é separada, minha peça é individual a dele, estou sem trabalhar e sem estágio, pretendo me inscrever, gostaria de saber se preciso de documentos dele também, pois a minha casa é um IPTU só, mas de resto sou sozinho, pois a luz e a água é separada do meu nome. Aqui também a confusão, né, de eu estou no mesmo pátio, ou estou eu estou num andar e meu pai está no outro, eu estou numa sala e meu pai está em outro, mas será que eles são meu grupo familiar? Permanece essa questão, né, e a gente sempre esclarecendo e fazendo referência aonde está explícito no edital quem é o grupo familiar. Essa aqui é a questão também que nos suscitou a preocupação, né, da declaração de próprio punho, que é a questão, os alunos questionaram, um aluno ou dois alunos, eu acho, questionaram se poderia ser a carteira digital, né? Como os acadêmicos, eles necessitam digitalizar todos os documentos para inserir no sistema Solis, sim, nós aceitamos a carteira de trabalho digital, né, porque ela também traz as informações que estão lá na carteira de trabalho dos acadêmicos, então eles poderiam inserir, né, a carteira de trabalho digital. Então, ele pergunta, eu só possuo carteira de trabalho digital, lá consta todos os meus dados, porém, dá para enviar em PDF, não tem como escanear. Pode ser assim, e aí dissemos para ele que sim, que ele poderia também colocar a carteira digital. E mais uma questão dos acadêmicos, então, sou dependente da minha mãe, portanto, não possuo nenhuma fonte de renda formal ou informal, desconsiderando a própria prodicência, portanto, no anexo 6, tenho dúvidas da minha situação. Afinal, como dependo, eu necessito da renda e ajuda financeira da minha mãe, a mesma está suspensa devido à pandemia. E aí ela pergunta se ela também deveria anexar os contratos e valores mensais, como aluguel, água, luz
condomínio e outras coisas. O que acontece? Aqui fica explícito a questão que também foi destacada pelo Franklin e que a gente acha importante dizer. Nós não podemos considerar, a comissão não pode considerar acadêmicos que não apresentem nenhuma renda. É obrigatório que o aluno diga de que forma ele se mantém, porque de alguma forma ele precisa se manter. Então, não é possível que uma acadêmica diga que como é que ela vai anexar os gastos mensais, aluguel, água, luz, se ela disse anteriormente que não tinha nenhuma fonte de renda, nem formal e nem informal. Né? Então, é claro que a gente vai precisar fazer análise de todas essas informações, mas não apresentar nenhuma forma de se sustentar, isso não é possível ser considerado. Né? Porque a gente sabe que todo mundo, de alguma forma, seja menos ou mais, seja pouco, seja muito, de alguma forma se mantém. Né? Então, o acadêmico ele precisa dizer de onde vem esse recurso ou quanto ele é. Tá? Outra questão eu divido um apartamento com meu namorado, contudo divido por 2 as rendas totalmente separadas, não pagamos aluguel, pois o apartamento é do pai dele, dividindo então apenas as contas juntos, nesse caso ainda onde me sustento apenas com a minha renda. Para comprovação de grupo familiar, eu anexo apenas a minha certidão de nascimento, também aqui a questão do grupo familiar. Aqui é a questão que suscitou, então, a retificação do edital. Eu não achei no edital nenhum anexo de comprovação da ausência de carteira de trabalho, ou ERGS possui alguma declaração que eu possa anexar à inscrição. Então, nós estamos retificando o edital e colocando lá um exemplo de declaração que pode ser feita, uma declaração que a gente está solicitando que seja de próprio punho, que o acadêmico diga o motivo pelo qual ele não está apresentando aquele determinado documento, mas o alertando de que, sendo ele selecionado, ele precisará providenciar o documento para nos apresentar, né? Isso foi uma orientação também da assessoria jurídica, para que a gente não tenha um volume expressivo de declarações de um mesmo aluno, claro, expressiva de, eu não tenho nenhum documento e nunca terei. Não, isso não existe, né? Então, eu não tenho esse documento neste momento, principalmente porque nós estamos vivendo aí esse momento de pandemia, as pessoas não podem ir no Ministério do Trabalho pegar uma declaração ou em outro órgão, né, para pegar uma declaração, mas a gente pode, passado esse processo todo, solicitar que ele apresente, né, esse documento posteriormente. Outra coisa é a questão da questão dos períodos, né, essa é uma questão que a gente discutiu também, a gente gostaria de esclarecer com a comissão. A dúvida do acadêmico é a seguinte: eu tenho uma dúvida no preenchimento do formulário na parte do período de recebimento da renda. Qual o período? 2019? Bom, as inscrições começaram em 2020, né, 27 de abril de 2020. Então, nós estamos compreendendo o período de recebimento da renda, são os 3 meses anteriores, né? Então, nós estamos considerando janeiro, fevereiro e março. Mas isso não ficou explícito no edital, tá? Isso não ficou claro. A gente fala, por exemplo, os 3 contra-cheques anteriores, né? Mas a gente não diz anteriores a quê no edital. Então, é claro que a gente considera que são anteriores ao processo de inscrição, ao início do processo, né, de inscrição do programa. Então, nós vamos precisar, a comissão vai precisar aceitar se o acadêmico apresentar janeiro, fevereiro e março, ou se ele apresentar janeiro, fevereiro e março, ou se ele apresentar fevereiro, março e abril. Porque nós dissemos 3 meses anteriores, mas nós não fomos taxativos em dizer 3 meses anteriores a contar da data de inscrição, certo? Ou atualizado com 3 meses anterior a esse processo, né? Nós não fomos taxativos nisso, tá? Então, a gente orientar a comissão que aceite os 3 meses anteriores, sejam eles janeiro, fevereiro e março, ou fevereiro, março e abril. Outra questão, eu moro sozinho em Criciúmal, para mim comprovar meu grupo familiar, como sou somente eu preciso mandar foto da minha certidão, e quanto à comprovação de renda. Aqui também a mesma confusão, grupo familiar, se ela mesma já está dizendo que é só ela, o grupo familiar dela é ela. Aqui nós trouxemos algumas questões só, não vou me alongar mais muito nesse tema, mas outras dúvidas que surgiram também, são dúvidas que vieram dos acadêmicos e também vieram
dos chefes de unidade. A gente trouxe aqui só mais para explicitar uma questão que eu quero colocar para vocês. Vocês vão ver aqui que o acadêmico trouxe uma série de questionamentos em relação ao edital. Praticamente está todo o edital aqui nesse slide, né? Estou brincando, mas é porque a gente, às vezes, fica olhando, assim, para as perguntas, né, e percebendo, assim, o quanto as pessoas têm dificuldade de interpretação. Muitas vezes, os acadêmicos nos perguntam, mas não porque eles estão em dúvida. Eles nos perguntam porque eles querem confirmar se aquilo que eles estão fazendo é o correto, né? Quando a gente sabe que ele precisa interpretar e se inscrever, né? Ele precisa nos convencer de que ele precisa do auxílio, né? Porque ele está naquela condição de vulnerabilidade. Mas muitas vezes eles nos encaminham à dúvida, muito mais querendo confirmar se aquilo que eles fizeram está certo, do que propriamente uma dúvida. Porque aqui a acadêmica traz uma série de informações, inclusive informações que têm confundido muito o nosso acadêmico, que trata lá de uma outra etapa do processo, que não é mais o processo de inscrições, que já é o processo de concessão do auxílio, né, ou seja, o pagamento do auxílio em si, como o termo de compromisso que eles têm que apresentar, né, ou o extrato o comprovante bancário que eles têm que inserir lá no sistema. Isso é uma outra etapa, né, isso é um outro momento, está lá no edital, que é um outro momento, uma outra etapa, mas o nosso acadêmico não consegue ter esse poder de interpretação, né? Então, a gente exemplifica aqui para dizer que muitas vezes as dúvidas que chegam do nosso acadêmico não são dúvidas realmente, não são falhas não são falhas no edital que não está explícito e claro. É a falta de interpretação e muitas vezes de leitura do edital que eles estão realizando ali para fazer, que eles estão analisando para fazer a inscrição. E as dúvidas dos chefes de unidade, às vezes, não é muito diferente. É claro que a gente entende, assim, que o chefe de unidade, ele tenta repassar um pouco, assim, daquela dúvida que o acadêmico tem para não dizer uma coisa errada, né, para não dar uma informação errada, mas nós fizemos questão de fazer uma reunião com os chefes de unidade, marcamos uma nova reunião para terça-feira agora, né, na semana que vem, para esclarecer com os chefes de unidade também essas dúvidas, né? Mas a gente está esperando que sempre venha dos chefes dúvidas realmente, coisas que não tenham sido contempladas no edital. E a gente permanece vendo por essas questões aqui que eu estou apresentando agora para vocês, né? Como questões que estão lá colocadas, mas que os nossos acadêmicos muitas vezes fazem e o nosso chefe de unidade não sabe responder. Essa questão que eu trago aqui nesse slide, a primeira questão, foi uma questão colocada por um chefe de unidade na reunião que nós realizamos com eles, né? E ele colocava a questão dos nossos alunos, porque assim, nós não rodamos o abandono, né? No período em que sempre rodamos o abandono. Por que não foi feito isso? Porque nós estamos em meio à pandemia, não teria como nós rodarmos o abandono. Então, essa é uma questão que a gente vai precisar, terminado o processo de inscrição, também contemplar, né, e também porque nós estamos aí na construção de ver como é que as coisas vão se dar daqui para frente na universidade, se vamos retomar as atividades de forma remota, de que forma, o que vai acontecer, o que vamos liberar para serem atividades ou não. Tudo isso precisa ser ainda analisado e estudado. Não se tem como rodar o abandono sem que essas coisas fiquem definidas. Então, por isso, nós podemos ter lá acadêmicos, como explicitado pelo chefe de unidade, que eles podem não estar ativos na unidade, terem abandonado, terem evadido, terem reprovado, mas isso é uma coisa que a gente só vai poder fazer no momento em que se rodar o abandono, e isso, nesse momento, a gente ainda não tem. A gente espera que, iniciado esse processo de análise dos documentos, a gente realmente tenha a lista daqueles acadêmicos que sejam os ativos. E isso o próprio sistema vai poder fazer na medida que a gente rodar o abandono também. Então, nós vamos precisar bater essa informação. Mas naquele momento da pergunta dele, do questionamento dele, nós não tínhamos ainda, né? Então, só para esclarecer para vocês também essa questão. Outra questão que veio dos chefes é se eles poderiam, ao longo do processo, mudar as informações das inscrições, e sim, né, o acadêmico, o sistema ele fica aberto para o aluno mexer na sua inscrição até o final da inscrição, até o final do período de inscrições. Então, a qualquer momento, o aluno se deu conta que cometeu algum erro, colocou lá algum documento que ele
não deveria ter colocado, ele pode ir lá, ele vai fazer a sua autenticação lá no sistema Solis, ele vai entrar na sua própria inscrição e vai poder modificar isso. Terminado o prazo de inscrições, aí ele não vai conseguir fazer. E o aluno com renda nula, sim, ele será desclassificado, porque, como eu coloquei anteriormente, né, nós não podemos considerar que um acadêmico não tenha, de nenhuma ordem, algo que o sustente. Né? A gente precisa considerar isso. Por mais baixa que seja, por mínimo que seja, alguma coisa ele precisa ter para se sustentar. Tá? Bom, gente, assim, como eu falei inicialmente, a Ascom, ela produziu um vídeo, né, explicativo, um passo a passo. A gente acha que é importante vocês também visualizarem esse passo a passo aqui conosco, não é um vídeo extenso, né, é algo bem rápido, para que a gente também, vocês podem vir a ter outras dúvidas, coisas que eu possa não ter falado aqui ao longo do processo e que vão dizer respeito a essa necessidade de esclarecimentos durante as análises que nós vamos fazer. Tá? Então, eu vou passar o vídeo aqui para a gente assistir e tirar as dúvidas que a gente possa vir a ter. Tá? Olá! Este é o tutorial para auxiliar nas inscrições ao Programa de Auxílio à Permanência Decente da UERGS, o PRODecência. Para acessar a página do programa, você tem 3 opções no site da UERGS. Você pode clicar no banner rotativo, que ficará em destaque no topo do site durante todo o período da seleção, ou rolar um pouco mais para baixo e clicar em Assistência Estudantil, ou ainda no menu Ensino PRODecência. Aqui você encontra todas as informações sobre o programa, a coordenação e os contatos, caso tenha alguma dúvida, as seleções anteriores e o que nos interessa nesse momento, que é o Inscrições PRODecência 2020. Nessa página você tem acesso ao sistema onde serão feitas as inscrições e ainda o arquivo do edital. Eu vou abrir ele aqui porque ele é muito importante e a gente vai falar dele mais adiante. Clique em Sistema Solis, esse link em verde. Primeiramente, você precisa selecionar o processo seletivo para o qual vai querer se inscrever. Você clica nessa seta e seleciona PRODecência Edital 01 de 2020. Clique em Próximo Passo. Aqui você vai preencher com sua data de nascimento. Aqui no caso eu vou colocar informações fictícias, tá bem? A nacionalidade e o seu CPF. O CPF você não precisa preencher os pontos e o traço, pois o sistema já coloca automaticamente. Clique em Próximo Passo. Lembra que eu comentei sobre o edital? Pois então, aqui você vai se lembrar que é muito importante você ler atentamente o edital antes de se inscrever, pois todas as instruções, as datas e as documentações estarão listadas aqui. Então, antes de avançar, leia o edital. Clique em Próximo Passo. Este é o formulário de inscrição, que consta na lista das documentações no edital de seleção. Preencha com todos os seus dados e confira bem antes de enviar. Preencha se você tem alguma necessidade especial, selecione o tipo e coloque a descrição da necessidade. Informe o seu CEP. Aqui eu vou colocar o da reitoria, só por exemplo, e vocês vão ver que o sistema já vai puxar o endereço. Então, você só precisa preencher o número e o comprimento, se tiver. Confira se todos os dados estão corretos e clique em Próximo Passo. Essa parte agora é bem importante. É aqui que você vai inserir os documentos para comprovar a sua situação econômica. São aqueles documentos que constam lá no edital. Mas é bem importante perceber que eles precisam ser inseridos como anexo único em cada categoria. Por exemplo, todos os documentos para a constituição do grupo familiar devem ser inseridos em um único arquivo. Mas você deve estar se perguntando, mas o que eu faço se eu não tenho um scanner em casa?
Não tem problema. Você pode fotografar os seus documentos ou ainda utilizar um aplicativo para o celular de scanner para câmera. Existem nas lojas dos aplicativos várias opções gratuitas de scanner para a câmera do celular, que vai conseguir escanear o seu documento a partir da câmera. Está bem? Então, depois que você organizou todos os seus documentos, escaneou, tirou as fotos, enfim, você vai selecioná-los. Por exemplo, para documentos para comprovação da constituição do grupo familiar. Você vai selecionar o arquivo, aquele arquivo único que eu mencionei anteriormente, com todos os documentos que comprovam, e vai anexar no processo. Você pode renomear, indicando qual é o conteúdo daquela comprovação que está ali dentro. E assim por diante. Você vai em cada documento. Comprovação da renda, seleciona o documento. Aqui eu vou sempre carregar o mesmo, que é só um exemplo, tá bem? Mas aí vocês carreguem os documentos. E aí vocês colocam todos aqueles documentos que são obrigatórios pelo edital e também tem um espaço para outros documentos que sejam necessários, tá bem? Depois que você colocou todos os documentos, renomeou indicando o conteúdo de cada um deles, você pode clicar em próximo passo. Agora você vai selecionar o curso para o qual deseja concorrer. Por exemplo, se você estuda na unidade em Porto Alegre, você vai clicar em Porto Alegre. Se estuda em Erechim, vai clicar em Erechim e assim por diante. Tá bem? Aparece ali curso, mas no caso seria a sua unidade. Você clica em próximo passo. Aqui você vai informar a sua renda pessoal. Eu vou colocar um valor fictício. Aqui você vai informar os nomes de cada membro do seu grupo familiar, o seu grau de parentesco com eles e a renda de cada membro. Então, por exemplo, vou colocar João, vou colocar no caso o nome completo, né? O parentesco que é pai e a renda dele. Aí vou colocar Maria, mãe, sei lá, e assim por diante. Vai colocar todos os membros que compõem o seu grupo familiar. E, por fim, a renda média per capita de todo o grupo familiar. Coloquei valores fictícios e, né, no caso, você confere bem direitinho e clica em próximo passo. Para finalizar a sua inscrição, você tem que declarar que está ciente dos termos do edital, aquele que você precisa ter lido, e confirmar a veracidade de todas as informações enviadas. Então, você vai clicar nessa caixinha que tem do lado de inscritos. Por fim, clique em finalizar. Pronto. A sua inscrição foi enviada com sucesso. Agora você precisa aguardar a homologação dos seus dados e a documentação. Aqui você confere todos aqueles arquivos que você enviou, os nomes que você colocou no documento. Se você perceber que tem algum arquivo aqui que está incorreto, você ainda pode editar a sua inscrição. Basta acessar novamente o sistema da inscrição, informar os seus dados e ele vai identificar que já tem uma inscrição efetuada e você vai poder editar. Se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato com a Pró-Reitoria de Ensino. Bom, pessoal, então agora, depois de apresentado esse passo a passo, né, das inscrições, a gente gostaria de falar um pouquinho com vocês em relação ao trabalho da comissão. Como é que a gente pensa que a gente pode se organizar nesse trabalho, tá? Uma das questões que a gente entende que que a gente pode contribuir para se organizar nesse trabalho é a possibilidade de nós trabalharmos em duplas, trios ou sozinhos, né? É claro que isso é uma questão que é uma decisão que a gente pode tomar aqui, coletivamente, né? Eu coloquei para a coordenadoria essa questão no sentido de que, assim, por que eu sugiro que seja um trabalho, pelo menos em dupla, tá? E pela experiência que eu tenho do Prodicência, da análise dos documentos do Prodicência na unidade,
que era num formato um pouco diferente, era o colegiado que estava ali reunido, né? Muitas vezes a gente conversando juntos sobre as situações que aparecem, é muito mais tranquilo a gente esclarecer essas dúvidas com outras pessoas estando juntos nesse processo, do que muitas vezes a gente ficar em cima analisando o documento, ou em cima do que está colocado no edital, e muitas vezes não conseguir esclarecer alguma dúvida que por acaso a gente possa ter. É claro que a comissão, a presidência da comissão, que sou eu, né, vou estar disponível para tirar dúvidas, caso a comissão também tenha, e a gente pode conversar sobre isso, mas muitas vezes o trabalho com outra pessoa, ou com uma ou mais duas pessoas, nos ajudam a chegar à possibilidade de atender aquela dúvida que a gente possa ter. Tá? Então, por isso que eu estou defendendo que, no mínimo, seja em duplas, mas a gente pode repensar essa possibilidade. Tá? Outra questão é nós criarmos um grupo no WhatsApp, e isso eu deixo vocês bastante à vontade também para decidir, o coletivo aqui decidir, porque eu sei que a gente já tem muitos grupos, mas a nossa intenção é otimizar a dúvida, né? Porque como a coordenadoria está muito em cima desse trabalho, construiu todo o edital, construiu todo o processo, às vezes uma resposta mais objetiva, mais imediata, ajuda a desenvolver o trabalho, porque a gente está contando, embora a gente nesse momento esteja um pouco preocupado, né, com o número de inscritos, mas a gente está contando com um número expressivo de inscrições, a gente está contando até com a possibilidade de 2.000 inscrições, né? Então, se a gente tiver esse volume de inscrições, a gente precisa que o trabalho seja muito dinâmico e objetivo, e às vezes ali no grupo do WhatsApp a coisa pode ser respondida mais rapidamente para todo o grupo, que pode ser uma dúvida do grupo todo, tá? O que a gente pensa também, pessoal? Assim, eu acho que de conhecimento nosso, né, que foram as pró-reitorias que indicaram os colegas, vocês aceitaram esse desafio, né, aceitaram nos ajudar, mas também a gente precisa dar um retorno do trabalho a ser realizado. Por isso a gente entende a necessidade de termos um horário destinado para estar fazendo isso, até para não atrapalhar o trabalho que vocês têm, que não vai poder parar, né, durante esse período que a gente vai precisar estar se reunindo para realizar a análise dos documentos. Então, a gente está colocando aqui que na metade de um turno vocês destinem no mínimo 2 horas para fazer esse trabalho, tá? E esse período é de 12 de junho a 21 de julho, né? Então, que a gente possa destinar pelo menos 2 horas desse trabalho, dedicados a esse trabalho, para conseguir realizar essa análise, mesmo que em duplas, tá? Como é que nós pensamos, então? A construção de uma planilha em Excel, que nós vamos... Porque, assim, isso é importante dizer. O sistema Solis, ele não consegue ainda... Que o que acontece? Quando nós pensamos em informatizar todo o processo, o que o Fernando da Solis nos disse? Nós não temos hoje um processo como esse dentro do sistema. Talvez algumas coisas precisem ser implementadas. Para que a gente não atrapalhe a possibilidade de isso lá em fevereiro, março, quando nós conversamos, né? Ele disse para que a gente não atrapalhe a possibilidade do processo já começar agora em março, eu sugiro vocês aproveitarem o que já temos no sistema, passar por esse primeiro processo, construir um relatório de tudo que foi a diversidade ao longo desse processo, ou coisas que foram positivas e vocês queiram trazer para o próximo processo, e aí, a partir disso, então, passada essa primeira análise, esse primeiro processo, a gente, então, realizar as implementações. E a questão da análise dos documentos, a organização da renda per capita, né, todas as análises que vão surgir, todos os resultados que vão surgir dessa análise, eles vão precisar ser colocados em algum lugar, em alguma tabela. Isso nós não conseguimos fazer ainda nesse momento online, lá no sistema Solis. Então, nós pensamos em construir uma tabela Excel, compartilhá-la no Google Drive, e nós podermos, a dupla, o trio, ou como definirmos aqui, ir alimentando essas informações lá nessa planilha. A planilha poderá ter, assim, as informações iniciais, né, quem são os acadêmicos, coisas que a gente já possa tirar do sistema, mas aquilo que a gente precisar calcular, ou aquela informação que a gente precisar colocar, isso vai precisar ser alimentado lá na planilha em Excel.
E aí, para fazer a divisão de quantos candidatos, né, cada um de nós vai conseguir fazer e tal, isso vai depender da lista de homologados posterior, né? Então, essa planilha ficará no Google Drive, e ao final do preenchimento, lá, terminado o processo de análise, terminado o processo de análise dos documentos, a gente vai poder, então, fazer a classificação preliminar dos acadêmicos contemplados e, então, proceder à publicação dessa classificação preliminar. Isso é feito pelo gabinete da Pró-Reitoria de Ensino no site da universidade. Colegas, seria isso, tá? Que a gente teria, assim, para apresentar para a comissão. São várias coisas, a gente sabe, a nossa ideia é que a gente possa estar fazendo outras reuniões da comissão, à medida que elas forem necessárias, mas, assim, de imediato era o que nós teríamos para apresentar, e a gente gostaria de ouvir a comissão, né, que vocês pudessem colocar questionamentos, sugestões, críticas, questões que vocês tenham para trazer, e no entendimento de melhorar sempre, né, esse trabalho aí que a gente vai precisar realizar ao longo desse tempo. Eu quero me inscrever. Fica à vontade, Franklin. Eu também quero me inscrever. Tá bem, Rica. Pode falar, Franklin. Tá bem, então. Bom, primeiro, parabéns para a comissão, para a coordenação, enfim, por ter realmente concentrado esse processo na reitoria, Priscila, porque, assim, quem passou por esses processos nas unidades sabe o quão difícil é tu fazer a seleção do aluno que está ali do teu lado, e tu sabe que tem a necessidade, e às vezes por questões de documentação, por questões de edital frágil, tu ter que dar aquele benefício para um outro aluno que tu sabe que realmente precisa menos do que esse que estava ali solicitando, e que tu conhece o dia a dia daquele aluno. Então, acho que essa iniciativa, a gente já havia conversado sobre isso, né, até na outra seleção que nós fizemos, acho que serviu de modelo aquela aqui de Porto Alegre, né, eu acho que a partir dali você percebeu a necessidade de concentrar, então, essa seleção, né, unificar essa seleção e tirar esse peso aí das unidades, e unidades, às vezes, tem unidades maiores, unidades menores, né, mas principalmente das unidades menores, onde a gente convive mesmo, sabe os alunos pelo nome, enfim, tem um contato maior. Eu tenho algumas dúvidas, assim, que eu gostaria de esclarecer, porque, assim, eu tenho já, desde que a gente entrou na reitoria, eu estou em função do sistema Solis, né, e a gente sabe que o sistema, ele é um sistema bem duro, assim, ele é difícil, a gente até já fez uma conversa sobre isso, acho que quando vocês estavam pensando em implantar esse formato, assim, autônomo, né, do aluno disponibilizar os seus documentos lá, a gente fez uma conversa, e eu, naquela época, eu fiquei, assim, preocupado, né, com esse processo, assim, meu Deus, a gente vai dar essa autonomia para os alunos, sabe, como, de que jeito, no Solis, mas enfim, porque a gente percebe que tem vários professores que têm muita dificuldade, né, em fazer o gerenciamento dos seus projetos ali no Solis, mas enfim, como tu havia falado, o Solis, ele disponibiliza esses relatórios no formato Excel, né, o que nesse caso agora vai ser bom, né, porque a gente vai ter planilhas com todos os, talvez, 2.000 inscritos, né, mas o que eu te pergunto com relação à documentação, porque na documentação dos alunos que hoje são indicados como bolsistas para nós ali no Probex, nós temos que entrar lá no sistema, entrar na página do projeto e baixar essa documentação do aluno. Sim. Tá? Então eu queria saber assim, como que vai funcionar isso, porque a gente vai ter a planilha disponibilizada, eu acho que uma planilha online, né, que a gente possa ir modificando, e acho que talvez fosse interessante a gente fragmentar essa planilha já nos grupos, né, cada grupo trabalha na sua planilha, né, para a gente não trabalhar tudo na mesma planilha, né, e se tu vai me responder isso, mas se for o caminho, se for esse o caminho da gente ter que entrar lá no Solis para resgatar esses documentos,
eu como comissão, assim, não como coordenação, né, eu gostaria de ter esses documentos já baixados do Solis. Sim. Né, e disponibilizados em uma pasta específica para aquele grupo de alunos que eu vou analisar. Né, porque eu até entrei no Solis agora aqui para ver se tinha alguma coisa diferente ali, mas acho que vocês não linkaram ainda, né, ainda não foi feito isso, ainda não foi feita autorização para eu ter acesso lá também. Né. Tu tem acesso a outros processos seletivos, não, Franklin? Sim, eu tenho vários outros aqui, mas especificamente sobre esse eu tenho que ser autorizado para poder... Sim, perfeito, sim. Isso, sim. é só isso, assim. Tá. Eu acho que era isso, assim, no fim eu falei demais e esqueci das outras perguntas, mas... Não, mas tudo bem. Essa acho que já nos ajuda bastante. Primeira coisa que eu queria dizer também, que assim, respondendo ao Franklin, é importante também falar para a comissão, né? Uma questão que eu acho que é importante falar para a comissão. Nós temos um intuito, e eu acho que todos os colegas receberam, anteontem eu até reforcei no grupo do WhatsApp da Proens, o link da consulta aos funcionários que foi encaminhado pelo RH. Nós contribuímos, a coordenadora de qualificação acadêmica contribuiu naquele formulário, tentando também conseguir obter dos colegas a condição de trabalho que os colegas estão tendo em casa. Então, se os colegas têm um bom computador ou um notebook, né, um computador de mesa ou um notebook, e se tem uma rede de internet adequada, né, para esse período, pelo menos, nós estamos em trabalho remoto, tá? Certo, Rafael? O que acontece? Esses dados vão ser importantes para isso. Por quê? Porque eu selecionei daquele formulário os colegas da comissão que responderam e peguei dali as informações para levar junto à gestão e conversarmos da possibilidade de a gente conseguir melhorar as condições de trabalho da comissão para esse trabalho que a gente sabe que vai ser, além de muito difícil, porque é um volume de materiais muito grande, um tempo necessário disponibilizado a isso. Tá? Então, eu gostaria de reafirmar, assim, que nós estamos buscando as possibilidades, quem sabe conversar com o Vanderlei, porque, assim, a gente estava conversando entre a coordenadoria, tá? E o que a gente estava conversando? Tem alguns colegas que têm um computador que não é muito bom, mas lá na nossa coordenadoria nós temos, por exemplo, o computador de mesa da colega Sandra, que está em licença gestante. Esse computador, ele não vai ficar ligado à rede, por isso ele não precisa ficar lá na reitoria ligado, ele poderia ir para a casa de um colega que poderia usar esse computador de mesa, porque, por exemplo, não é possível um colega trabalhar num tablet, não tem como fazer um trabalho desses por um tablet, entendeu? Então, a ideia é que a gente possa conversar com a gestão e dar as condições de trabalho que a comissão possa ter para realizar isso, tá? Essa é uma primeira questão. Em relação a isso que o Franklin está dizendo. Sim, Franklin, eu acho que a gente pode já providenciar, porque a gente vai precisar, e aí até hoje de manhã a gente conversava, eu, a Elisa e o Rafael, e aí eles perguntavam, mas não é possível, será, não fazer o download? O que eu dizia? A gente vai precisar fazer o download do documento, porque tu vai ficar lidando com o documento, entendeu? Tu vai ficar manuseando o documento, indo e voltando, mas ele falou que tinha isso, mas não tinha, então eu tenho que ir lá naquele documento para ver se... Para isso, a gente, no mínimo, vai ter que fazer o download e ter pastas no nosso computador de cada um desses acadêmicos, né? Então, não é possível fazer isso online ao mesmo tempo, porque isso pode dar uma certa... Pode, inclusive, carregar, né, ali a nossa rede de acesso. Então, a gente entende que é necessário ter esse download, né, dos documentos, e sim, quem sabe a gente pode, então, construir uma pasta compartilhada destes documentos e a gente conseguir, então, ter acesso a esses documentos anteriormente baixados lá no sistema. Só que a gente tem aí uma questão, Franklin, um problema. A gente só vai poder fazer isso depois do período de inscrição, tá? Por quê? Porque como o sistema ele vai ficar aberto e a qualquer momento o aluno pode entrar para modificar algum documento, se ele entrar e modificar e a gente já tiver baixado, a gente vai ter um arquivo diferente, né? Então, a gente vai precisar ter um tempo, que eu acho que não é difícil, né? Isso é possível de ser feito. Mas a gente vai precisar de um pequeno tempo ali, depois do processo de inscrição, para baixar todos esses documentos e compartilhar essa pasta com a comissão, tá?
Acho que era isso, né, Franklin, teu questionamento? Certo, tá bem. Rita? Tá, então eu também queria parabenizar vocês pelo cuidado com que fizeram todo esse processo, né? Pelo edital cuidadoso, né? E isso nos traz mais segurança para trabalhar, né? Porque eu também participei das seleções na unidade e assim como o Franklin, o desgaste, né, que a gente teve, inclusive alguns, acho que a Priscila e eu participamos de um junto que nós somos praticamente acusadas de ter beneficiado alunos, né, alunos que a gente nem sabia, nem conhecia, enfim, né, então, assim, acho que um bom edital, ele garante um bom trabalho também da comissão, né, então, parabéns, Priscila e a equipe dela, toda aí trabalhando junto nesse sentido. Acho bem importante a gente ter um turno só para isso. A minha internet, ela tem problemas, tá? Porque como eu moro num sítio, a minha internet é a rádio, mas eu não tenho à noite, assim, eu consigo trabalhar bem. Às vezes, quando eu e meu marido estamos os dois trabalhando remotamente, aí ela dá uma sobrecarguinha, mas assim, é tranquilo, dá para eu trabalhar. Acho bem importante a gente ter acesso aos documentos antes, porque a gente tem que olhar muito, e foi muito bacana vocês terem trazido essas dúvidas dos alunos, por quê? Porque, claro que a maioria delas é falta de interpretação mesmo, e aí a gente vê a qualidade da educação básica no Brasil, né, que não consegue analisar e interpretar um edital, mas alguns têm peculiaridades, assim, né, os nossos alunos, eles têm situações que a gente nem imagina que eles têm, né? Então foi muito bom compartilhar essas coisas e eu acho que uma sugestão, além da gente ter essas 2 horas semanais, diárias, não sei como é que a gente vai fazer, trabalhar em dupla, que a gente pudesse ter pelo menos no final da semana uma reunião com todo o grupo, né? Não sei se vai caber na nossa agenda de reuniões, porque o que a gente tem tido de reuniões, né, mas que a gente pudesse já deixar agendadinho lá a reunião de feedback ou de alguma coisa que possa aparecer também. Eu sou bem favorável ao grupo de WhatsApp, apesar de testar grupos, eu não aguento mais aqueles nossos grupos ali que todo mundo posta tudo, mas eu acho que esse é um grupo bem importante, porque é um grupo que vai se resolver coisas de trabalho mesmo, né? Certo, Rita. Perfeito, ótima a tua observação, acho que isso é bem importante, assim, um feedback da comissão, né, semanalmente, nós teremos 4 semanas, né, porque são 28 dias de trabalho, que nós estamos aí conseguindo disponibilizar para o trabalho da comissão, tentar ser bem objetivos nessa reunião, né, tentar fazer uma reunião de no máximo 1 hora, para não cansar demais os colegas que já vão ter feito todo o seu trabalho diário, tanto com a comissão quanto com o seu trabalho nas suas pró-reitorias, e eu acho que isso nos ajuda, assim, até para a gente partilhar um pouco dessas questões que vão aparecer, né. Outra coisa, Rita, assim, em relação a essa questão que tu colocou do edital, né, nós também entendemos essa questão, sabe, Rita, e toda vez que discutíamos o edital, nos preocupávamos com isso. O edital precisa ser claro, ele precisa contemplar tudo o que é necessário que um edital contemple, e nós sabemos, eu, tu, Franklin, que também, né, fomos outros colegas aqui que também já participaram de seleções, né, nas unidades. Às vezes o edital deixava tanta brecha que a gente não conseguia resolver, né, e por isso vinham as acusações. Por quê? Porque o edital deixava brechas para isso. Pode acontecer isso com esse? Pode, o nosso edital não é perfeito, nós encontramos aí já uma problemática, né? Mas assim, a gente fez questão também que a assessoria jurídica, eu quero muito agradecer assim a Helena, ela esteve desde o primeiro dia que nós discutimos essa reestruturação. A assessoria jurídica sempre esteve conosco. Por quê? Por essas questões, né? Porque ela nos ajuda dizendo, olha, isso sim, isso não, isso pode, isso não pode, aqui fica bom isso, aqui, entendeu? Então, a assessoria jurídica construiu esse processo sempre junto conosco. Eu acho que isso deu também esse caráter, né, de limpar o edital da forma como a gente precisou fazer.
Tá? Então, e eu acho que essa questão que tu colocou do feedback, ela é bem importante, assim, porque eu gostaria de pedir para vocês também, na medida do possível, que vocês construíssem relatórios do trabalho semanal que vocês estarão fazendo, tá? Por quê? Ele pode ser uma coisa bem simples, tá? Ele não precisa ser nada elaborado, a gente pode até mandar um pequeno exemplo, mas só que vocês registrassem ali tudo que vocês encontraram ao longo do período que vocês estiveram voltados para a realização dessa análise. Tudo isso vai servir para um relatório final do processo, como eu havia falado anteriormente. Isso foi também uma orientação da assessoria jurídica, para que a gente possa melhorar o próximo processo. Se a gente não tiver nenhum registro do que aconteceu ao longo do trabalho da comissão, a gente não terá, né, nem aonde buscar as informações e melhorias para a próxima edição. Uma outra coisa que a gente está sugerindo também, eu acabei não falando ali na apresentação, é que a comissão, se ela se reunir por duplas ou trio, que a comissão grave o encontro via Google Meet, né, ou se for no Zoom, ou a plataforma que for utilizada para isso, mas que vocês possam gravar, porque, como disse a Marisa, esse também é um registro das dificuldades que vocês vão ter para fazer análise dos documentos. E daqui a pouco a gente pode também, analisando isso, conseguir auxiliar. Quando o Franklin trouxe a questão de nós trazermos, né, a análise dos documentos para dentro da reitoria, a nossa maior motivação, nem era preocupação, mas a nossa maior motivação de trazer para dentro da reitoria, sabendo do quanto isso poderia ser difícil, sabendo quanto tudo isso poderia estar errado, é transformar a análise do programa em uma análise realmente técnica, porque nós tínhamos até então, construiu durante todo o período que conseguiu conosco e continuará quando retornar, a nossa assistente social, que é voltada para esse trabalho, a nossa psicóloga, que está conosco acompanhando todo esse processo, eu como pedagoga e todos os nossos colegas, né, que têm a sua formação, mesmo no campo administrativo ou em outras áreas, para nos ajudar, entendeu? Então, transformar, e outra, né, fora o caráter técnico, que essa era a nossa maior motivação, é a lisura do processo, né? Talvez a gente encontre, eu não sei como é que nós vamos fazer isso ainda, mas talvez o Franklin encontre ali o acadêmico que ele dá aula, sim, mas ele estava junto com um outro colega, tomaram uma posição juntos nesse, né, no momento de fazer análise, fundamentado em informações que foram trazidas pela coordenadoria, quer dizer, não foi do nada que saiu essa classificação. Né? Então, tornar realmente esse processo um processo exímio de qualquer questão que possa ser questionada, embora a gente saiba que possa vir questionamentos, assim, tornar o processo totalmente técnico. Né? Essa era a nossa maior preocupação. Porque, assim, nós vamos buscar informações em outras instituições, claro que as instituições, né, elas têm lá um núcleo específico para fazer isso, né, eles conseguem ter 3, 4 assistentes sociais, 3, 4 psicólogas só fazendo essa análise, mas, assim, tentar tornar o mais técnico possível, né? Isso que eu quero dizer, tá? Rafael Junqueira. Oi, na verdade, boa tarde, quem não tinha conversado ainda. Também parabenizar, mas a parte que eu gostaria de falar, acho que tu já esclareceu antes, que era pedir para vocês fazerem um relato sobre como que é esse acesso junto ao Solis dessa documentação que o Franklin colocou, que ele já tem uma breve experiência de acesso a essa documentação. A documentação, eu estou dizendo de um download ou coisa parecida de documentos que os alunos fazem um upload. E aí eu queria ver como é que é isto, se é muito demorado essa experiência que ele tem. E aí, mas aí tu já colocou que está vendo umas outras medidas, umas outras vias para a gente tentar, sei lá, acelerar isto, né? Tentar ver como tentar agilizar, e aí tu já explicou para nós. Em resumo, eu estava pedindo a fala antes, então acredito que não é tão necessário. Mas a minha pergunta antes era em cima da experiência aí do Franklin. Eu posso até mostrar para vocês aqui, eu estou com o Solis aberto,
Eu não sei, a Persila... O Rafael Gonçalves também tem o acesso. Ele conseguiria mostrar o acesso desse próprio... Isso. Uhum. É isso que eu ia te perguntar. Consegue, né, Rafael? Enquanto o Rafael não se manifesta ali, eu queria te perguntar, Persila, se a gente vai fazer o acesso, por exemplo, nós, professores, nós temos o acesso pelo portal do professor, né? E daí, o que aconteceu, assim, ó, a Gabriela e a Simone, nós pedimos acesso para o Solis, para que a Gabriela e a Simone acessassem o portal do professor, com seu CPF e tal, para poder administrar os seus projetos que eu havia postado lá no ambiente do Solis. Então, assim, ó, quem não é professor, a gente vai ter que ainda pedir essa autorização para o Solis para poder fazer a abertura do sistema, digamos assim, para eles, né? Não sei se o Rafael Junqueira já tem, mas a Marisa, a Laura, enfim, a Cláudia, né? Acho que a Elis, não sei se eles têm, mas assim, é mais uma coisa que já dá para ir pensando, né? Porque isso pode demorar um tempo, porque o Solis, tu abre o chamado e o Solis às vezes demora, né? Perfeito. Sim, assim, nós ali da coordenadoria já temos, porque havíamos solicitado, né? Então, eu, Elis e o Rafael Gonçalves, e aí os demais eu acho que aí, realmente, por isso que a gente já quer se antecipar isso com o CPF, para a gente já solicitar esse acesso de vocês, porque também, assim, é possível ir ali acompanhando as inscrições e tal, né? Então a gente já familiarizando, né? Porque daqui a pouco vai ter pode ser que tenhamos um volume tão grande de inscrições que não deu tempo para ir baixando e disponibilizar. Aí a gente faz o contrário. A gente sabe o nosso grupo vai lá e entra direto no Solis, eu entro lá, a Laura entra, enfim, a Cláudia entra. Aí a gente não se preocupa com sobrecarregar vocês em baixar esses documentos. A gente mesmo dá um jeito de fazer isso, né? Entendi, sim. Oi, boa tarde. Oi, tá meio lento a internet aqui. Tu quer que mas todos eles... Quer que eu tente por aqui? Pode sim, Persila. Eu apertei aqui no Google para abrir ali e travou tudo. Por isso que eu demorei para escrever, eu consigo. Mas essa questão aí é só me mandar o nome completo e o CPF, eu mando pro Fernando, que ele me deu o WhatsApp dele aqui. Aí... sempre bom abrir, não sei se vocês têm acesso aos chamados, né? Seria bom abrir chamado. Sim, também. Sim, a gente conversa assim, eu mando pelo WhatsApp e ele escreve pelo chamado a resposta. Para agilizar. Tá. Vocês estão vendo aí, né, a autenticação do Solis? Tá, deixa eu abrir. Já está compartilhando? Sim. Tá. Então, a gente faz aqui a autenticação, né, o CPF, a senha e reitoria, e efetua, então, um login. Pois é, mas é isso que eu digo, Persila, eles vão ter que fazer pelo miolo, ou eles vão poder fazer pelo portal do professor? Eu acho que é pelo miolo. Pelo miolo, né? Porque eu tive que fazer pelo miolo, eu não pude fazer pelo portal do professor, tá? Tá, então aqui, aí a gente entra em menu, processos... O que é o miolo, hein? Desculpa, mas eu sou bem ignorante. É um atalho de administrador do Solis. Ah, tá. Isso eu nunca vi na vida, tá? Não, mas eu também não sabia, viu, Rita? Eu também descobri fazendo aqui com os guris. Por favor, salvem esse link, porque depois nunca mais a gente encontra o link de acesso desse negócio. Então, eu tive que salvar nos meus favoritos, porque eu não achava mesmo, não conseguia. Não consegue mais depois, nunca mais. A minha dupla que se prepare, viu? Eu faço dupla contigo, Rita. Vamos lá. Não, olha, eu quero ir pro céu, Rita. Vou dizer uma coisa para você. Eu tô muito metidinho, tô muito sabidinho. Não te quero. Não adianta insistir que eu não te quero. É um negócio para vocês. Qualquer nome que tu botar depois de acadêmico.eres.edu.br que não seja do portal do aluno ou de professor, ele cai nesse aí. Como assim? Informação? Acadêmico.ergs.edu.br. Ei, Persila, quando eles tinham colocado, quando saiu no edital o seleção com a barra invertida, ele caía nesse miolo. Lembra que tu ligou, me mandou mensagem no WhatsApp, Rafael, não é o site, não é, como é que eu vou fazer aqui? Aí verdade, Rafael, verdade.
Acabei de testar aqui. Em vez de eu botar portal, eu botei portar. E aí entrou direto no miolo. Que louco isso. Esse aí. Sempre vai cair no miolo. Tudo legal. Vai para esse lugar aí. É como se fosse um erro da página daí. Que aí tu é o administrador. Tá, beleza. Resolvi. Esse sistema é muito duro mesmo, como vocês falaram, muito engessado. Não, é aquilo ali e pronto, né? Tu tem que... ele disse que para resolver só pagando. Sim. Vamos lá. Sim. Então, aqui, menu, processo seletivo, processo, inscrição. Tá? Depois a gente encaminha para vocês o passo a passo, tá? Não fiquem preocupados em anotar tudo agora. Vamos ver como é que tá. O processo aí vai abrir essa página aqui, né? Então, a gente vai em processo seletivo, coloca 30, vai entrar o processo seletivo, Prodicência edital número 01 de 2020, e a gente vai pedir, então, para localizar. E aí ele vai buscar o nosso processo seletivo. Aqui abriu as informações, ó. Já tem aqui os acadêmicos, aqui em cima aparece o número de inscritos, 85 inscritos até o momento. E aí aqui cada um dos acadêmicos, aqui ao lado, os documentos que eles já inseriram no sistema. Tá? Vamos fazer um teste, Persila. Vai ali em cima, ó, onde está escrito página, bem em cima de ação aqui, ó, bem no cantinho esquerdo, bem aqui, ó, tem o primeiro xizinho. Opa, aqui que tu... Aqui, ó, onde está o primeiro nome, tá? Tá, o primeiro nome, no xizinho, ação. Tem ação, e aí tem umas planilhas ali, ó. Isso, sim. Tá, vamos ver se tu baixando, ele já não baixa com os links para a gente acessar os documentos. Baixa a planilha. Quer que eu baixe em Excel? Pode ser, E aí a gente abre e vê como é que ele se comporta na planilha. Certo, vamos ver aqui que está abrindo a planilha agora. Tá, pode abrir, vamos ver. Enquanto abre, aqui nas inscrições ali, se não botar uma dos documentos, aqueles que são o asterisco vermelho, ele não vai terminar. Essas inscrições aqui estão perfeitas no sentido de ter os arquivos. Tudo, assim. Entendi. Ele não anexa, né, Persila? Pelo que eu tô vendo aí? Não. Ele não fica link nenhum, né? Não, não tem nenhum link. Vamos ver o cabeçalho, quais as chamadas que tem. Vamos ver. Código, ordem de inscrição, código do pessoa. Que coisa. Bem, a gente vai ter que baixar então mesmo. Vai ter que ser isso. Ô, colegas, só para dizer uma coisinha assim, ó, eu não sei quanto aos outros, tá? Mas eu digo pelo Rafael Junqueira, ele está boiando, mas boiando assim que é uma loucura aqui. Ele tá mais que isopor aqui. Agora na minha mão, Rafael, vamos embora. Que loucura. Aqui eu tô abrindo... Quem quer ficar com todo mundo, né? Aqui eu tô abrindo um dos documentos, tá? Que é o que a gente vai precisar fazer deu erro agora. Que é o que a gente vai precisar fazer o download, né? De cada um deles. Olha só, já tem uma experiência aí. A gente não pode abrir na mesma página. Na mesma página. Abrir e salvar como, né? E o bom seria o seguinte, se a gente compartilhasse, tivesse uma página lá da seleção da Prodicência, não sei se está todo mundo com acesso a remoto, mas se não tiver, a gente podia criar, então, no Drive, e aí a gente já ia salvando a pasta do aluno no documento, renomeado com o nome ou com o número da inscrição, assim. E aí a gente ia salvando ali dentro, né? Sim. Perfeito. Eu acho que... Isso vocês estão dizendo para salvar o documento que o aluno enviou, a gente salvar dentro de uma pasta. Isso, terá uma pasta, terá uma Excel. Isso. Perfeito. Fala, Rafael Gonçalves. Não, pode seguir. Tá. Acho que a gente vai precisar providenciar isso, né? É uma pasta no Drive e baixando todos os documentos ali, né? A gente vai precisar de um tempo para isso, mas eu acho que é possível também a gente conversar com o Fernando e tentar ver uma forma mais objetiva de fazer isso, né? Talvez não dê tanto trabalho, entendeu? Talvez não seja tão difícil. Persila, numa das minhas conversas com ele até me sugeriu assim, ó, que
aquele dia que eu falei com ele na Páscoa, sabe, que eu e tu conversamos e mais a Elis, ele falou que eu disse, vamos fazer um curso agora já para tu fazer uma reunião com a comissão e tu participa. Daí ele, Rafael, espera um pouco o processo desenvolver um pouquinho, e aí lá pelo meio das inscrições vocês organizem uma reunião, e aí eu vou lá e tiro todas as dúvidas. Sim. E ensino todo o que a gente vai precisar usar. Aí agora, se todo mundo... Eu vou pedir para ele fazer o link, o acesso para todo mundo, e aí a gente marca um dia com ele, e aí ele cai no moedor de carne. Mas de qualquer forma, seria bom todo mundo já ter o acesso e dar uma ensaiada lá, para ter umas dúvidas já mais para frente, sabe? Sim. Eu peço que vocês me mandem um e-mail com o nome completo e o CPF, que aí eu já encaminho para ele já encaminha lá. Sim. Rafa, outra coisa é que pergunta já conversa com ele sobre essa questão, entendeu? Mesmo que ele vá nos esclarecer essas dúvidas posteriormente, já conversa com ele a possibilidade de nós conseguirmos num tempo que é exíguo, né? A gente não tem muito tempo para isso, mas assim, finalizado o período de inscrições, uma forma de baixar de forma bem objetiva todos esses documentos numa pasta do Drive, entendeu? Ele provavelmente tem algum caminho, né? Porque o Fernando geralmente tem. Mas se ele disser que não é possível, a gente vai buscar em outras fontes essa possibilidade, tá? Mas acho que isso é bem importante, porque isso facilita também o trabalho da comissão, que não tem que ficar ainda baixando documentos, entendeu? Se baixasse em lote. Baixasse em lote seria bem melhor, né? Colegas, alguma outra pergunta? Alguma outra questão que vocês queiram colocar? Eu teria, Priscila. Sim, Marisa, fica à vontade. Assim, teoricamente entendi todo o propósito, tá, do trabalho. Vamos ver na prática, né? Mas eu queria principalmente te parabenizar por esse edital minucioso. Parece mentira que eu vivi para viver isso, porque eu sou muito crítica, tu sabe, né, que eu tenho um olhar muito crítico, às vezes até demais, e eu sempre notei esses buracos, essas falhas nos nossos editais, por eles não terem uma linha, uma linha única que eles seguissem, né? Eles servem normas, eles seguem normas genéricas, e às vezes não atende a necessidade da população a que ele se destina, do público-alvo. E eu acho que esse teu aí é um exemplo a ser seguido. Meus parabéns, Priscila. Muito obrigada, viu, Marisa? Muito obrigada. Sim, como eu disse anteriormente, foi realmente uma preocupação nossa deixar esse edital bem claro, bem explícito, porque nós também, assim, não era simplesmente assumir que a comissão ia fazer, né? A gente não poderia também entregar as coisas de qualquer jeito para a comissão, sabendo de toda... Porque, assim, a gente está falando hoje de 2.000 inscrições, né? Se é que elas virão. Mas o programa segue com os seus processos, né? E o número de acadêmicos, a gente espera sempre isso, dobra, triplica o número de acadêmicos, ou seja, e aí? A gente precisa continuar fazendo esse processo. Ele precisa ficar sempre melhor, e a gente não pode entregar ele de qualquer jeito para a comissão, e também a gente não pode correr o risco, como tu dissesse muito bem, Marisa, de não contemplar quem realmente precisa, que é o grupo... que é a quem esse programa se destina. Daqui a pouco a gente, por um erro, por falhas no edital, está deixando de contemplar pessoas que realmente precisam. Então, esse a gente entende assim que era o nosso compromisso, era deixar o edital limpo para atender as pessoas que precisam, ainda mais nesse momento, né, de pandemia, então nem se fala, né? Mas, assim, a minha observação é no sentido de que eu sempre notei que os editais da UERGS, né, eles sempre são feitos a partir do ponto de vista de quem os faz, de quem escreve, que tem um conhecimento que a outra ponta não corresponde, tu entende? Entendi. Quem vai escrever precisa ter tudo muito mastigado, muito sintetizado e muito inteligível.
né? Sim. E eu, sinceramente, eu não notava esse tipo de aspecto nos nossos editais. Eles eram editais como se fossem, inclusive, os que nós lidamos lá na Proens, que são os editais para professor substituto, a gente ouvia dúvidas, ligavam para nós lá perguntando dúvidas, e eram professores, né, que estavam se candidatando, mas que não conseguiam decifrar certos... não, eles não tinham, assim, não ficava inteligível, né? Uhum. Então, é uma coisa que eu noto, assim, que era uma falha dos nossos editais. Eu, sinceramente, eu espero que o teu exemplo seja seguido, notado, seguido, porque vai funcionar bem melhor. Obrigada, Marisa. Vamos acreditar nisso. Sim. Posso falar? Sim, Elis. Não, eu quero dizer para a Marisa que é muito bacana que ela tenha percebido isso, porque nós demos sorte no nosso grupo, né, de nós sermos bastante alinhados e de termos, então, a pedagoga Persila, a Helena, né, do jurídico lá, que não é da coordenadoria, mas que assessorou bastante, e aí também os conhecimentos técnicos de seleção, né, tanto da assistente social Sandra quanto o meu. Então, a gente exaustivamente, né, tinha momentos das nossas reuniões que a gente dizia, nossa, como a gente é cri-cri, detalhista e tal, né? E mais o Gonzaga. E mais o Gonzaga e o Rafael Gonçalves e mais o nosso estagiário Kainan. Então, a gente se debruçava quase que dias inteiros em cima do edital, esmiuçando, detalhando para a gente chegar nesse resultado, porque a gente queria, sim, que ele fosse bem detalhado. E ainda assim, ele não é perfeito, né? Então, mas foi um trabalho bem bacana, assim. Foi, nós aprendemos muito. Parabéns. E é legal que seja reconhecido, né? Mais alguma questão? Vocês acham que essa possibilidade de nós trabalharmos em duplas, de serem 2 horas, vocês acham que isso está adequado? Vocês acreditam que seja isso mesmo? Eu acho que sim. Eu sou um pouco individualista, assim, então o que Estava brincando aí com o pessoal, mas na verdade eu prefiro trabalhar sozinho, assim, mas o que pode acontecer? Eu posso adiantar o trabalho e depois o outro colega, a gente pode tirar dúvidas, enfim, fazer junto a outra parte, então eu vou estar sempre adiantando o trabalho. Claro. Então, mas eu acho ótimo, assim, até porque... Com certeza, a gente tem que ter o olhar de um outro colega, assim, em cima de determinadas situações que às vezes a gente não consegue dar conta, né? Então, é importante, assim, como eu posso tirar dúvida do colega, eu vou tirar dúvidas com os colegas, né? Então, isso é fundamental, assim. E eu sugeriria que nós tivéssemos, assim, duplas, não duas professores, tá? Porque eu acho que todos os professores aqui do grupo já participaram desse processo. Eu acho que a gente... né, poderia se diluir, assim, a Persila poderia fazer com a Laura, eu poderia fazer com a Letícia, não sei, sabe, eu acho que a gente poderia trocar essas experiências, assim, entre quem já fez e quem ainda não fez esse processo. Perfeito, eu organizei uma sugestão que realmente foi dentro dessa possibilidade, tá, que é de colocar sempre alguém que não fez o processo de seleção com alguém que já fez. Embora, assim, a gente tenha colegas aqui, porque o Rafael Junqueira também já participou muito, né? Sim. Rafael Gonçalves também já participou bastante, porque também já trabalhou na unidade e na reitoria, teve muito envolvido. A Elis participou de toda a construção do processo, então conhece de cabo a rabo o edital, né, as dúvidas. Então, a gente organizou, assim, uma sugestão de como possa ser, respeitando isso, quem nunca fez e quem já fez, e também colocando, assim, tentando não ser os colegas da pró-reitoria, né? Porque daqui a pouco também tem a possibilidade de bota a Persila e a Rita juntas, tá? Nós não somos da mesma pró-reitoria, mas somos colegas lá na unidade. Daqui a pouco a Rita e a Persila também pegam pessoas que elas já conhecem, alunos, entendeu? Tentando evitar um pouco essas coisas, tá? Esses encontros aí que podem vir a suscitar qualquer, né, questão. Mas, assim, como vocês vão trabalhar, a forma como vocês vão trabalhar,
nós estamos sugerindo que sejam as 2 horas de trabalho, mas dentro do trabalho da dupla, a dupla faz como entender, né, faça essas suas combinações, se organize da forma como achar melhor, né? Eu só tenho a dizer assim que realmente gostaria de disponibilizar para a comissão um tempo bem maior do que é esse que a gente está conseguindo, mas realmente eu estou limitada por processos burocráticos aí e externos à nossa vontade, que é essa pandemia, né? Então, nós temos um tempo que é enxuto. Por isso, a gente realmente vai precisar dedicar, assim, focar no trabalho. E, assim, pessoal, uma outra coisa é, assim, um trabalho bastante técnico, bastante focado mesmo. Olha, vamos analisar aqui, é isso, o edital está pedindo isso, o aluno apresentou isso, e é isso, entendeu? Tentar ser bastante objetivo para a gente realmente não ficar daqui a pouco perdendo e despendendo energia em coisas que a gente sabe que não vão nos levar a nada, tá? Então, eu fiz aqui algumas sugestões, mas, assim, depois a gente pode conversar sobre isso também, não é nada fixo. Uma outra coisa, assim, pessoal, nós podemos ter um número de inscritos bem abaixo, vocês viram ali que tem 85, nós estamos na 2ª semana de inscrições. A gente sabe que os alunos costumam deixar para o último dia, né? Mas também que é um processo novo. Os alunos não fizeram isso ainda no sistema, né? Então, isso pode levar a nós termos um número bem baixo de inscritos, como pode nos levar a termos um volume de trabalho muito maior do que aquele que a gente está esperando. O que eu acho? Eu acho que hoje a gente pode contar com a possibilidade de serem duplas. Mas se a gente vê que tem um volume de trabalho muito grande e que daqui a pouco a gente vai precisar passar a trabalhar individualmente, porque a gente vê que vai render mais, e a gente vê que a gente vai conseguir dar conta, sem considerar muito aí as tiradas de dúvidas, mas ser bem objetivo mesmo no trabalho, e ser cada um fazer tantos, bom, então vamos aguardar, né, chegar lá o número de inscritos final e tomar essa decisão. Por enquanto, eu sugiro que a comissão tome a decisão de ser em duplas, mas vamos aguardar o número de inscritos homologados, né, para que a gente realmente, né, dê como batido o martelo em relação a essa questão, porque eu me preocupo, sinceramente, eu vou dizer para vocês que me preocupo com a gente ter um volume de trabalho e não conseguir dar conta, né, nesse tempo que a gente tem. Não sei o que vocês acham, se ficaria bom assim. Sim. Sim, e tu já vai sugerir os nomes? Sim. Conforme a gente... Vou sugerir, mas eu quero que vocês conversem entre vocês, tá? Não é uma coisa fixa, é o que eu acho, assim mesmo, sem conhecer, né, os colegas e tal, e vão ficando à vontade para a gente mudar posteriormente, não precisa ser hoje, num outro momento. Uma outra coisa, pessoal, assim, como eu presido, nós somos 11 colegas, tá? Como eu presido a comissão, e nós somos 11, se nós vamos trabalhar em trio, alguém vai sobrar, né? A gente entende que é necessário que, nesse momento, eu não fique objetivamente com ninguém, né? Para que eu possa ficar mais volante, mais ajudando, realmente. Alguém faltou, não conseguiu, ou aconteceu alguma coisa, a gente vai precisar deixar de contar com alguém para que eu possa fazer esse atendimento, né? Já que eu também estou presidindo a comissão. Tudo bem para vocês? Sim. É o que eu ia dar como sugestão, Priscila, que tu tentasse ficar mais como, exatamente como tu disseste, mais como volante. Olha o bigodon. Desculpa. Desculpa. Desculpa, escapou. É o que eu ia sugerir, que tu ficasse mais como volante e mais à disposição, exatamente, porque talvez surgissem dúvidas para tentar fazer mais breve, assim. Então, sim, a minha sugestão era esta mesmo também. Certo, ok, Rafa, tá bem. Bom, então, assim, eu estou propondo que a Marisa, né, trabalhe junto à Elis, né, porque a Elis conhece o edital, fez toda a construção, participou, como eu já falei anteriormente. Proponho que a Rita trabalhe com o Rafael Junqueira, o Franklin trabalhe com a Cláudia, a Laura trabalhe com a Letícia e o Marcelo com o Rafael Gonçalves. Tá? São sugestões, tá? Fiquem bastante à vontade aí depois para vocês conversarem entre vocês e como vocês acharem melhor. Isso não significa que tenha que ser fechado dessa forma.
eu considerei as questões que eu coloquei para vocês. Quem nunca quem eu acredito, né? Eu nem sei se isso é bem assim mesmo, mas quem ainda possa não ter participado do processo, com quem já tem uma caminhada no processo, conheceu, acompanhou toda essa construção aí, e buscando, pelo menos, principalmente os professores que estão aqui, tentar não colocá-los juntos e tal, para não, né, para a gente não talvez viciar, né, o processo. Tá? Mas fiquem bastante à vontade, conversamos sobre isso numa outra oportunidade, num outro momento, não tem problema. Rafaelzinho, tu vai pro céu, viu? Depois dessa. Fala, nós vamos juntos. Persila, tu pegou... Olha aqui, Rafael, se tu observar o tamanho da raiz branca no meu cabelo, assim como tu observou o bigode tu não comenta, tá? Que já assumi meus brancos também. Eu não assumi porque eu ainda não os tenho, mas caso ele enxergue alguma coisa. Elias. Oi, quem tá me chamando? Olha, aqui, é a Marisa. É a Marisa. Cabelos brancos à parte, não vamos entrar no mérito dessa questão, por favor, não é? Assim, ó, a Persila pegou meu feeling, porque eu ia te sequestrar para ser minha dupla, porque como eu tenho pouquíssima intimidade com a Prodicência, e eu já coloquei isso para a Persila, né? Então ela resolveu me socorrer nas minhas poucas capacidades em Prodicência. Então, eu vou estar em boas mãos. Espero poder te ajudar bastante. Eu tenho uma dúvida. Laura e Letícia, vocês já participaram não participaram, né, de nenhum processo? Eu não. Não? Letícia também não, Letícia? Não, nunca participei do processo seletivo da Prodicência, não. Sou nova nisso. Talvez a gente precise repensar, né? Porque a Rita e o Rafael Junqueira têm conhecimento. Tá louca para me tirar, né, do Rafael? É porque vocês dois têm conhecimento, né, do processo. Eu não tinha pensado nisso. E a Laura, eu achava que a Laura já tinha participado, mas não tinha certeza. Eu e a Cláudia, a gente tinha meio que combinado de fazer junto, mas eu também acho que ela nunca participou. Então, acho que também não vai dar certo. E tu e a Rita poderiam trabalhar juntas, Letícia, e o Rafael e a Laura? Poderia ser? Sim, sem problemas. Sem problemas. Tudo bem, Rafael? Eu adorei a Letícia, porque ele disse, tá malhada em tempos de quarentena, tá? As descabeladas, não. Tá bom. Então a gente pode ficar assim, qualquer coisa a gente também modifica, não tem problema depois, tá? E a Laura é maravilhosa também, a Laura faz uns esquemas lá na... Ela é maravilhosa também. Persila, tu cria o grupo, então, para a gente já ir se articulando depois? Isso, crio sim, sem problema. E a gente mantém uma reunião semanal, vocês acham? Mantém uma reunião semanal, sim, eu acho que é importante. Daí isso a gente já coloca na agenda, daí já sabe que tem aquela reunião e não sobrepõe outra daí. Qual que é o melhor dia, pessoal, para a gente se reunir? Sexta-feira é meio problemático, né? Eu acho que é difícil, assim. Mas a ideia também é tentar fazer uma reunião de no máximo 1 hora, tá? Tá. Olha, na verdade, eu acho que sexta, só porque sexta, para mim, é o meu melhor dia. Porque geralmente é aquelas reuniões do Covid, as reuniões da gestão e não sei o que, tudo início da semana, né? E eu só tenho a reunião do mestrado, mas é às 18, e aí depois eu vejo com a Letícia o que ela prefere fazer, qual é o horário, assim, pra gente, né, que daí cada dupla se organiza, né, nesse sentido, né. Na verdade, esse processo vai começar daqui a quanto tempo, Persila? Agora nós vamos ter que dar, a partir de terça, nós vamos ter que dar mais 27 dias, né, então vai ser... Não, gente, muita coisa vai mudar ainda. Então, a gente não precisa, acho que, se estressar muito com isso agora, porque, assim, ó, em termos de reuniões, eu não sei se vai necessitar a gente ter uma reunião semanal agora. Não, agora Eu acho que daqui a uns 25 dias, mais ou menos, a gente marca uma reunião para saber como é que teve o andamento das inscrições
né? E aí sim articular o processo de início das avaliações. Perfeito, perfeito. Bem melhor. Sim. E o Fernando pode ensinar vocês também. Sim, aí o Fernando pode nos ajudar, sim. Não, e tem uma coisa também que eu acho que seria bacana se a gente conseguisse fazer com as duplas, é dar uma lida bem aprofundada no edital, né? Com que vai que a gente precisa ter alguma dúvida, alguma coisa, a gente pode tirar coletivamente. Sim. Claro, perfeito. Tá bem. Tá, ok, eu vou montar o grupo então, né? Eu acho que eram essas as questões hoje. Quero muito agradecer vocês, gostei muito de ver o grupo, assim, esse grupo na comissão, né, porque a gente tem um carinho muito pelas outras pró-reitorias e é muito bom poder contar com os colegas, né, sem falar as afinidades aí que a gente tem. A gente está sentindo saudade, né, dos encontros presenciais. Eu, pelo menos, já estou bastante saudosa de encontrar a Cláudia no elevador, dizer que a minha blusa é a mais linda. Gosto, né? Fazer o quê? Elogio mesmo. Mas nesse momento a gente sabe, né? Precisamos ficar em casa, então vamos tentar fazer um trabalho bem leve, bem tranquilo, né? Bem que a gente consiga atender realmente aquele que é o propósito e vamos lá, né? Porque é isso que a gente veio aqui. Tá bom, pessoal? Certo. Então, tá, vamos nos falando. Obrigado, gente. Um abraço. Eu já vi que eu tenho muito em comum com a Letícia. Ela toma mate, come, faz mesmo tempo. Ela tá que nem eu. Beijo. Vai descansar, pessoal. Tá bom. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Tchau, gente. Beijo, tchau. Beijo, tchau.